Olá, boa tarde. Estamos com mais um webinar do Programa de Saúde Corporativa da Unimed Paraná e hoje vamos falar da saúde do homem. Temos conosco o Dr. Rogério de Fraga. Ele é médico urologista, professor associado de urologia da Universidade Federal do Paraná, mestre e doutor em cirurgia pela Unicamp, professor de Plano de Desenvolvimento Pessoal da Escola de Medicina da PUC Paraná e diretor técnico do Hospital Marcelino Chapunhá. Lembrando que vocês podem, no decorrer do evento, mandarem as suas perguntas para que ao final o Dr. Rogério possa respondê-las. Boa tarde, Dr. Rogério. Boa tarde, Gisele. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui na Unimed Paraná para conversar sobre um assunto tão importante. Isso, muito importante, né? Nós aqui agradecemos a sua presença e entrando então nesse assunto, que é a saúde do homem, que nós sabemos que temos algumas dificuldades relacionadas a isso e temos alguns dados que nos trazem certa preocupação, né? A cada 3 mortes no Brasil, sabemos que 2 são de homens e, em média, os homens eles vivem 7 anos a menos que as mulheres. Então, nós temos que trabalhar nessa cultura da prevenção e do cuidado de saúde e sempre vem uma pergunta para nós, mulheres principalmente, por que os homens não cuidam da saúde como nós, mulheres? Essa é a pergunta que vale $1 milhão. A gente está tentando encontrar a resposta já há alguns anos. Né? Veja, por que o homem morre mais do que a mulher? Ele morre mais por causa dos outros 11 meses que não são o novembro azul. Né? Sim. Então, existem inúmeras outras condições que são potencialmente fatais, que trazem agravos, né, para a saúde. Violência urbana, adição, acidente de trânsito, suicídio, câncer no intestino, no pulmão, enfim, uma série de outras condições de saúde afetam também os homens. O ponto-chave da campanha, ela pega como premissa a próstata, porque é um órgão exclusivo do homem, para a gente chamar a atenção do homem, né, com relação à sua própria saúde. Por que o homem não cuida como a mulher? A mulher, desde cedo, é incentivada a ter o seu ginecologista, fazer exames de rotina. Mudou um pouco isso em relação ao menino. A Sociedade Brasileira de Urologia está fazendo uma campanha bacana, que é a chamada medicina de transição, né, que é a hora que ele começa a deixar de ir no pediatra e começa a ir no urologista. Para a menina isso é muito claro, né? Assim, para o menino isso não estava tão claro e a sociedade vem trabalhando nisso. Esperamos que uma entrevista daqui a 20 anos tenha outros resultados também por conta disso. Mas a cultura da masculinidade no sentido de invulnerabilidade, né? De que o homem não adoece, que isso é sinal de fraqueza. Tem algumas máximas aí que acompanham, infelizmente, a cultura do que se entendia, né? Eu vou falar no passado, do que se entendia como masculinidade. Homem não chora, homem não sente dor, né? Então, isso tudo já está ultrapassado, né? Não tem nenhum motivo para os homens não se cuidarem. Mesmo assim, 50% dos homens em idade de fazer alguma investigação da próstata não procuram urologista, ainda por conta de algum mito. E, para finalizar essa resposta, o paradoxo é esse: o homem se sente invulnerável, mas no fundo ele tem medo, às vezes, de ir ao médico e descobrir que tem alguma coisa que o incapacita. Então, se não for uma condição de saúde que o incapacite para o trabalho, ele não tiver sintomas, ele vai mitigar a necessidade de procurar informações sobre isso. Sim. Essa percepção de que você indo ao médico, você está procurando a doença, ela ainda é muito forte, né? Sim. E aí a gente pensa assim, quais estratégias que as mulheres, irmãs, filhas, né, elas podem ter com os seus familiares homens para que eles tenham essa percepção de que precisam cuidar da sua saúde e que cuidem, por exemplo, como a gente fala, como se fosse o carro dele, por exemplo, que ele tem ali, né, várias preocupações com o carro. Como o homem pode se cuidar da mesma forma, então? Sim, acho que esse exemplo do carro é muito bacana, né? Porque o carro, se você não fizer manutenção, você vai descobrir que ele tinha óleo no dia em que o motor fundiu, né? Então, tá tudo muito moderno, né? Inclusive até ter carro, né? Tá diferente hoje. As pessoas andam de Uber ou andam de bicicleta. Então, a gente tem que
pensar bem em como a gente cuida das coisas, né, e como a gente cuida da gente mesmo. A história do Novembro Azul, ela começa num movimento como esse que você sugeriu. Na Austrália, né, começou em agosto, depois foi para novembro. Os homens deixavam o bigode crescer, né, era aquele bigodão mesmo, assim, né, para mudar expressivamente a face das pessoas. Então o lema era use bigode em novembro. O bigode em inglês é mustache, era mustache em novembro era Movember. Então também no sentido de movimentar-se em prol da saúde. Mas a ideia de deixar o bigode crescer, que é o símbolo, né, do Novembro Azul, mude a face, né, mude a expressão da sua saúde. Daí ele chega no Brasil numa ação da Sociedade Brasileira de Urologia, né, com o Instituto lado a lado, para chamar a atenção. Desde então os homens, pelo menos em novembro, né, porque dezembro, o ano acabou. Antes está fazendo outra coisa, né? Então para que não passe de novembro essa busca. A própria campanha Novembro Azul é uma tentativa de fazer isso que você está falando. E isso é muito importante, porque às vezes o homem vai fazer uma consulta de rotina e ele não tem, assim, efetivamente um problema na próstata. Mas ele pega e conversa com o urologista que, olha, a minha sexualidade já não está como antes. E aí, nesse contexto, o urologista pergunta, mas me explique mais, e você detecta, por exemplo, uma disfunção da ereção. O indivíduo que tem disfunção da ereção ali pelos 45 anos, ele tem uma chance muito grande de ter um infarto dali a alguns anos. Porque a doença vascular que gera disfunção da ereção, ela também pode estar presente no coração. Então, quer dizer, a gente consegue fazer algumas antecipações, né? Então, algumas famílias marcam a data do aniversário para fazer o check-up, algumas não querem fazer na data de aniversário porque às vezes descobrem alguma coisa e não querem ter essa associação. Fica marcado. Mas a ideia é assim como você tem as revisões do carro, assim como você tem um planejamento de carreira, acho que esse é um exemplo muito bacana, né? Hoje em dia todo mundo pensa assim, em fazer um desenho de carreira, onde é que eu quero chegar com essa pós-graduação que eu estou fazendo, com esse MBA, né? Se você colocar metas de saúde, você tem mais chance de gerenciar. Então, acho que essa é a grande premissa. Não achar que a saúde acontece por acaso. Todo mundo tem um amigo assim que fuma, bebe, come torresmo no café da manhã e o colesterol dele é normal. Mas é ok, você deve ter um ou dois amigos que fazem isso. Deve ser uma exceção. Isso não é a generalização, então você não pode pegar esse amigo como referência. Na média das pessoas, se você abusar, você vai ter problemas de saúde. Então, a saúde não acontece por acaso, não adianta invejar as pessoas que têm uma genética favorável. Hoje se fala muito de um termo que é epigenética, né? A gente tem a nossa carga genética e tem o que acontece ao redor da genética. Então, o meu pai era diabético, a minha mãe era diabética, então eu serei diabético. Você tem a genética. Talvez, trabalhando com o meu estilo de vida e com os meus hábitos, eu possa diminuir a expressão disso, ou possa nunca ter problemas com relação a isso. Então, é o que a gente tenta fazer numa conversa de orientação. Tentar fazer com que o homem busque atitudes mais saudáveis, preventivas, né, e que possam mudar a sua história. Então a saúde, ela não acontece por acaso. A saúde é um resultado conquistado, né, e a gente tem que tentar encaixar isso no nosso dia a dia. E o homem colocar isso como uma estratégia, um objetivo, assim como ele põe o trabalho, é uma forma dele cuidar da saúde e lembrar que ele tem que, né, ir ao médico, ter um médico de confiança, né? Não quer dizer que ele vai precisar ir 3, 4 vezes ao médico, mas ele tem que ter aquele médico de referência que ele vai, pelo menos uma vez ao ano ali, conversar com esse médico. Com certeza. Pode ser o clínico, né? Pode ser alguém que o ajude a refletir sobre a sua própria condição de saúde. O homem associa a ida ao urologista muito às questões de sexualidade em específico, né? Ou quando ele for de idade, né, na cabeça dele. Então, essa conversa pode ser diferente. Né? Muitos anos percebendo essa procrastinação do homem de ir ao médico foi o que mobilizou a própria Sociedade de Urologia a criar o projeto, entendeu? Para chamar a atenção. E daí, chamando a atenção,
Às vezes é o urologista que percebe, nossa, mas você toma um remédio para o estômago faz 20 anos. Você não acompanha isso com um gastro, por exemplo? Daí a pessoa vai checar, ele toma remédio para o estômago por quê? Porque ele tem dor de estômago. Tá, mas por que tem dor de estômago? É porque se alimenta mal. Mas por que se alimenta mal? Porque não tem tempo de se alimentar direito. Por que não tem tempo de se alimentar direito? Porque eu trabalho muito. Mas trabalha muito por quê? Entende? A conversa ela vai chegar num nível que muitas vezes é o próprio propósito da pessoa que está construindo o resultado de saúde dela. Sim. As pessoas provavelmente têm o corpo no sentido de saúde, né? Elas têm a saúde e refletem os seus hábitos, seus propósitos, seu estilo de vida, né? Fuma para se sentir estimulado ou para se acalmar. Se acalmar por quê? Porque eu estou ansioso. Você está ansioso porque... E assim são desdobramentos em várias linhas. Então, o ponto-chave assim, da conquista do resultado em saúde é fazer com que o indivíduo se aproprie dessa construção. Sim. E aí ter uma referência é muito importante. E aí quando você fala até de referência, o conceito, né, de masculinidade, a gente sabe que muitas vezes ele está atrelado à agressividade, força, superioridade, até mesmo a violência. E quais seriam esses conceitos, o que eles trazem de impacto no comportamento na saúde desse homem? Se a gente extrapola, assim, você veja, como causas externas, né, então, violência. O homem, ele está muito mais associado a eventos violentos na sociedade, quer seja como vítima, quer seja como autor, do que a mulher. Por que isso? Porque às vezes tem ainda, algumas pessoas têm uma referência de que tem que expressar isso para ser visto como masculino. Né? E isso já é ultrapassado. Né? Porque hoje em dia, as sociedades, as comunidades que nós temos que são bem-sucedidas com relação à saúde, elas são comunidades que são colaborativas. A competição faz parte. Sim. Mas em algum momento, a competição, até você vê o ringue lá, né, antigamente chamava Vale Tudo, né? Nem o Vale Tudo chama Vale Tudo mais, né? Eles têm um nome assim mais adequado, né? Hoje, por quê? Porque não vale tudo, nem no ringue do Vale Tudo vale tudo de verdade, porque tem um respeito com o outro oponente, ele é um profissional, um atleta, né? Então, esse momento em que existe uma ética, em que existe um limite, a gente também está evocando um senso de masculinidade. É extremamente masculino, porque é extremamente humano você ser ético. Então, muitas vezes, quando você não consegue se posicionar culturalmente, racionalmente, vem a violência. E isso foi até propagado no passado. Né? Então, a violência é uma das questões. Se você pensar, daí, por exemplo, a próxima causa de morte que não tem a ver com câncer de próstata é acidente de trânsito. Como que é o comportamento do homem no trânsito. Então, o homem bate mais por excesso de velocidade, bate mais por alguma manobra radical que foi tentar fazer, né? Menos por desatenção e mais por desafio. E em algum momento ele encontra uma pessoa. Some-se a isso o fato de ele estar respondendo o celular enquanto dirige. Sim. A gente tem, então, muito envolvimento em briga de trânsito. Uma outra causa, eu não estou falando em ordem de prevalência, mas, por exemplo, o suicídio. Sim. Quando uma pessoa que tenta se impor, né, com esse mito de masculinidade da agressividade, como você colocou, e ele se depara com um mundo que hoje precisa que as pessoas sejam colaborativas, né? A gente tem um grande exemplo na própria pandemia. Você não precisa que o governo diga alguma coisa, é só você olhar e ver como você tem que se comportar. Sim. Você não precisa esperar que alguém faça uma campanha. Se a tua consciência disser, né, que você tem que usar máscara, tem que fazer distanciamento, a gente mesmo aqui, a gente está num distanciamento calculado aqui, né? Se não pudesse ser dessa maneira, nós estaríamos com EPIs aqui, né? E EPCs, né? Equipamentos de proteção comunitária. Então, esse respeito à vida, né, ele é muito importante e ele faz bem para a saúde.
Porque todas as vezes em que eu penso em me comportar de uma maneira que o meu semelhante também viva bem, isso é extremamente saudável do ponto de vista de saúde mental. Sim, que vai impactar em toda a vida desse homem e da sua Com família, certeza. né? Nós Com sabemos certeza. que tem os casos de suicídio que mais, assim, o homem, quando ele tenta suicídio, geralmente ele consegue chegar no objetivo que ele queria ali. E é exatamente por essa questão de guardar para si, muitas vezes, as emoções, os problemas e as preocupações, né? E aí a gente entra nesse sentido da saúde mental, de você compartilhar os seus problemas, de você ter alguém ali para você conversar, seja seu médico, seja, né, sua família, para você expor isso e não ter isso somente para si, você está cuidando da sua saúde, principalmente a saúde mental. Claro, e você veja, a Organização Mundial de Saúde, como que ela define saúde? É bem-estar físico, mental, social e agora chega o bem-estar espiritual. Sim. Entendeu? Esses pilares do que a gente entende como saúde, eles são complementares. Então as pessoas muitas vezes assim têm uma premissa muito física, se fala bastante da emocional, não tem clareza da saúde social. Não tem clareza que às vezes uma segregação ou um comportamento agressivo impacta também. Porque como que funciona? Se você pegar o teu organismo, eu comecei o meu dia pensando em planejar como que eu vou me desenvolver, como que eu vou colaborar com o universo onde eu vivo. Eu tenho uma determinada frequência de liberação hormonal, eu tenho uma determinada frequência psíquica e tenho uma determinada frequência espiritual. No final do meu dia, eu tenho um saldo disso. Se eu não tenho consciência sobre isso, eu não sei o que eu comi, eu não sei o que eu farei para as pessoas, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. E algumas pessoas passam tanto tempo sem ter a consciência, quando vem esse vazio, uma das respostas pode ser a própria tentativa de suicídio ou que é caracterizado como doença mental. Sim. Né? Então, se eu passo um dia ao contrário, o dia pode ser trabalhoso. Não tem a ver com ser moleza, no sentido de não ter desgaste. Veja a jornada dos próprios profissionais de saúde nesse momento. Mas é um dia onde a pessoa se dedicou realmente ali a salvar vidas, né, a atuar de forma assertiva. É um dia que no final traz um saldo de realização. Então, normalmente quando a gente pensa em saúde, a gente pensa em carreira, a gente pensa na sociedade. Por isso que quanto mais integrado for o processo, né, de construção da saúde, melhor. E para o homem trabalhar essa questão do autocuidado, nós sabemos que é um pouco mais difícil. Agora, o doutor acabou de sinalizar todas as questões que a saúde está envolvida, não somente, né, a saúde física. E aí a gente pensa como a gente pode mudar, ou como um pai que está nos assistindo agora, um colega de trabalho, pode mudar essa cultura dele em relação à saúde com a sua família, por exemplo. E aí a gente entra na questão, não é somente na fase adulta e nem na fase mais idosa que o homem deve cuidar da sua saúde. A gente sabe que tem todas ali as fases de vida. Infância, adolescência, adulta e a melhor idade, que a gente chama. Nessas fases, quais seriam as suas orientações para cada fase para que possa ter esse cuidado? É muito bacana, né? O que é desafio em cada fase? Então a gente tem que se fazer essa pergunta, né? O que é desafio em cada fase? O que torna uma criança, um adolescente, um adulto feliz? E tentar criar a condição para que ele consiga realizar as coisas que ele entende que são importantes naquele momento. Até uma certa idade, os pais participam muito desse processo. Então, acredito que na infância, ali, começo da puberdade, né, a participação é muito pautada, assim, pelo próprio pediatra, né? Mas da mesma maneira, a gente tem crianças que só visitam o pediatra quando estão doentes e crianças que visitam pensando realmente em ter mais saúde. O que constrói a saúde em cada fase da vida, né, muito mais do que os achados físicos,
também tem a ver com a rede de relacionamentos que tem, né? Enfim. Do ponto de vista urológico, assim, que é por onde a gente aborda isso, a gente viu essa iniciativa que eu te falei, que é a medicina de transição, porque a criança ela é exposta hoje a elementos de sexualidade, mas ela não entende aquilo como sexualidade do ponto de vista de resposta orgânica. Ela entende, sim, porque ela viu o estímulo acontecendo, de repente ela faz alguma associação. Do ponto de vista de resposta hormonal mesmo, a gente vai começar a ter algum estímulo maior ali pelos 10, 12 anos. Né? E aí muda o interesse e já o menino começa a estabelecer uma relação tentando se aproximar para ter esse tipo de troca com as outras pessoas. O corpo responde diferente. Então, nessa fase de adolescência, eu acho que é uma fase muito importante. Adolescer, né? Adolescente quer dizer imaturo ou em amadurecimento. E adulto quer dizer completo, maduro. Então, essa fase de amadurecimento é muito importante. Hoje em dia, se considera que a adolescência, para ela terminar, ela tem que envolver a maturidade em alguns domínios, o mental, o social, né? Então, às vezes, você tem uma pessoa com um corpo bem definido, mas ainda com interesses que o prendem na adolescência. Então, por isso é meio complicado. Hoje, o pessoal fala que pode ir até os 25, 26 anos de idade a adolescência. Entendeu? Porque coisas que culturalmente faziam a pessoa sair de casa, procurar um trabalho, casar, ter filhos, hoje ela consegue continuar em casa mesmo sem ter optado por essas coisas. Então, tem seus relacionamentos, mas não saiu de casa. Mas você tem esse olhar na adolescência de que levar esse adolescente ao médico que ele tem ali, que a família tem o costume de levar, ter a preocupação de manter o calendário vacinal, principalmente, a gente sabe que ali, iniciando a adolescência, tem a vacina do HPV para os meninos também, né? Certeza. Isso acaba fazendo com que esse menino, que vai ser homem daqui a um tempo, perceba que ele precisa cuidar da saúde. Claro, e aí isso que você está falando é muito importante, porque como a gente está falando que o adolescente é o que está em amadurecimento, quando você diz assim, você pode se relacionar com as outras pessoas, deve ter responsabilidades com relação a isso. Entendeu? Então, você imagina, alguém que tem relações sexuais na adolescência, vai trocar de parceiro muitas vezes na vida. Então tem que se proteger e proteger o parceiro, a parceira. Então isso tudo vai dando uma apropriação da construção de saúde. Esse é um sentimento bacana para a próxima chave, que é a fase da idade adulta. Sim. Né? A gente vai ficar muito tempo na idade adulta até chegar, né, na melhor idade, ou terceira idade e quarta idade, né, hoje se fala. Você veja, a própria questão da próstata, né, falando assim, especificamente do Novembro Azul, por que o homem sempre teve próstata e o problema acontece aos 50 anos? Porque é muito dependente do tempo de exposição à própria testosterona. Testosterona vem de testes, que é testículo, né, que é a glândula que produz o hormônio da masculinidade. Então, a próstata é uma glândula que fica embaixo da bexiga e drena ali para a uretra. Então, qual é a função dela? Produzir o líquido seminal, quer dizer, aquilo que é ejaculado. O que é o líquido seminal? É proteção e alimento para o espermatozoide. É um processo reprodutivo. Então, a gente começa a produzir testosterona pelos 10, 12 anos. Quando o indivíduo tiver 50 anos, faz 40 anos que ele tem uma exposição a esse hormônio. Então, a próstata vai crescendo. Daí, algumas pessoas podem ter sintomas por conta desse crescimento. Isso acontece mais ou menos ali aos 50 anos. Não é um crescimento patológico na maior parte das vezes. A próstata de todos os homens vai crescer. A metade dos homens pode vir a ter algum problema por causa disso. E 1 a cada 6 homens pode ter câncer de próstata. Que se você descobrir com uma forma, né, ele mais recente, o tratamento e todos os riscos, ele vai ser bem diferente. Por isso que é importante essa rotina, né, de você criar essa rotina de lembrar, não, eu tenho que cuidar da minha saúde antes que eu
desenvolva alguma coisa. E aí vem a questão das doenças silenciosas, porque muitas vezes o homem ele tem essa característica. Eu só vou, você mesmo falou, né? Quando eu tô com uma dor ou quando eu não posso trabalhar, eu sofri um acidente, eu vou ao médico, vou ter que ir. Mas existem doenças que ele não está percebendo e elas estão ali criando sintomas. Em relação a essas doenças, quais são as suas orientações? Se você vem nessa perspectiva que você trouxe, Gisele, assim, alguém que foi cuidado na infância, que se apropriou disso na adolescência, é alguém que entende o valor disso na idade adulta. E é alguém que, na melhor idade, como você mencionou, vai estar muito bem, né? Eu lembro, há alguns anos atrás, houve um congresso de geriatria em que o lema era, o título do congresso era: para chegar aos 70, primeiro é preciso chegar aos 60. Quer dizer, o jeitinho que a pessoa chega aos 60 diz mais ou menos qual é a perspectiva que a pessoa tem de vida. Hoje a gente sabe que se uma pessoa chegar aos 70 anos sem nenhuma sequela, assim, sem nenhum agravo de saúde, ela tem tranquilamente mais 15 anos de vida. E não são 15 anos de vida assim, assistidas, são 15 anos de vida com independência, né? Então, todo o trabalho é nesse sentido. As doenças silenciosas, se você conversar com elas, elas deixam de ser silenciosas, né? Então, o que a gente pede em relação à próstata? Para um homem saudável ir conversar com a gente para a gente ver se está tudo bem. Da mesma maneira, você pode fazer isso com a cardiologia, né? A principal causa de morte hoje são as doenças cardiovasculares, né? E elas têm muito a ver com o estilo de vida, que tem muito a ver com a profissão, e a gente vai falar tudo de novo. Mas é porque está tudo muito ligado. Então, em algum momento, você desencadeia o cuidado, dali a um tempo você tem a percepção de como se cuidar. Essas doenças silenciosas, hoje a gente tem protocolos, né, que são bem estabelecidos dependendo da faixa etária, né, e das condições de cada pessoa. Então, a gente pede para todo homem ir aos 50 no urologista. Mas a gente sabe que se tiver um parente com câncer de próstata, isso pode dobrar, triplicar ou ficar até 6 vezes maior o risco de um câncer de próstata nesse indivíduo. Então a gente pede para ir aos 40. Ou a qualquer momento, se tiver queixa. E se tiver queixa, não é silencioso. Então a gente sabe isso. A história familiar é muito significativa. Daí, da mesma maneira, o exemplo que eu dei com relação à doença cardiovascular, com relação à diabetes, se você tem uma família em que aquilo uma expressão frequente, você começa a buscar orientação antes. Por quê? Porque eu lembro quando eu saí da faculdade, para ser diabético, eu tinha que ter 140 de glicemia. Quando eu terminei a residência, era 120. Agora, com 99, o pessoal já fica olhando, já faz pesquisa para ver se tem intolerância. Entendeu? Então, o manejo, eu estou contando uma história de 15, 20 anos aqui. Então, o manejo vai mudando muito. E é assim, lá na frente, a gente vai ter os resultados. Acho que a frase bonita para isso, assim, mais até do que a frase é a atitude, é uma questão silenciosa. Se você conversar com ela, acho que ela perde o silêncio. Sim. E a conversa, ela acho que fica um pouco menos ruim, se você começa ela antes, né? Com certeza. E aí, então, a gente sabe, hoje o nosso foco aqui é a questão dos cuidados mesmo com a prevenção do câncer de próstata, mas a gente sabe que também os homens, né, podem, a partir de uma certa idade ali, ter mais propenso ao câncer do intestino, tem a questão do diabetes e tudo, mas para muitos homens ainda esse critério de quando ele deve ir ao urologista é ainda bem duvidoso, né? Então, quais são as informações que o doutor assim acha importante a gente passar para que o homem guarde para ele que, não, a partir dessa idade aqui eu tenho que ir de quanto em quanto tempo, sabe? Sim. Então, funciona assim, né? A parametrização disso, ela busca dar alguma segurança para as pessoas. A ideia é muito maior, assim, do que apenas detectar, né, doenças. É dar um suporte geral para a saúde do homem mesmo. Então, a gente recomenda que todo homem vá aos 50, pelo menos. Quem tem história na família começa antes.
ou como eu disse, a qualquer momento se tiver queixa. Para a gente poder atuar sobre isso, né? Então, como a gente falou bastante aqui de epigenética, né, assim, que é isso que acontece ao redor, né, que pode mudar a história, né, da saúde da pessoa. Às vezes as pessoas não têm clareza como que eu ter uma dieta saudável vai me proteger de um câncer. A gente sabe que se a gente identificar o câncer de próstata de forma precoce, 90% de cura. A gente tem essa chance. A gente tem uma chance de 90% de cura. Com qual tratamento é uma outra especificidade, mas detectar precoce ajuda. Eu consigo trabalhar com a diminuição da expressão disso, não só com relação à próstata, com relação a tudo. Hoje se fala bastante, eu acho que é muito bacana chamar a atenção sobre isso. É um corpúsculo celular que chama inflamossoma. É um corpúsculo que gera inflamação no corpo. Então, eu deveria estar me alimentando com nutrientes verdadeiros. Então, se eu como um alimento verdadeiro, esse alimento entra na minha circulação através da absorção dos intestinos e ele chega na minha circulação e ele vai sinalizando o meu organismo de que ele é um alimento. Ok, então todas as reações que eu tenho são reações de um nutriente circulando no meu corpo, eu fico fortalecido com isso. Se eu comer alimentos com muitos conservantes, muito processados, esses estabilizantes, esses elementos que não são alimentos, quando eles entrarem na minha circulação, a minha circulação vai perguntar, mas o que esse negócio está fazendo aqui? O que esse negócio está fazendo aqui do ponto de vista de imunologia é a antigenia, né? Então eu começo a produzir anticorpos. Eu começo a produzir anticorpos e começo a ter respostas inflamatórias no meu corpo. Essas respostas inflamatórias, elas podem acelerar a expressão de alguns genes de câncer. Então, eu tenho um estilo de vida deletério, que me faz consumir alimentos deletérios e que participa, sim, da produção de um câncer. Isso pode participar de desajustes psicológicos. E aí eu fico num looping, até que vem uma doença. A doença vai fazer com que eu lide com essa doença. Né? E aí o modo como eu lidar também pode me gerar aprendizado. Tem aquela fase de susto, né? Assim que a pessoa quase morreu, né? Aí ela vai de alta, dali a uns dias, se ela não cuidar, ela volta a fumar, volta a beber, volta para o estilo de vida. Então, tem necessidade de você realmente prestar atenção nessa construção. Eu consigo modular, estabilizar a expressão desses inflamossomas, né? Com um estilo de vida saudável. A alimentação, a atividade física, atividade aeróbica é muito importante. Né? Quanto de atividade aeróbica? Hoje os cardiologistas falam aí de eu fazer 3 horas por semana. Como? Meia hora todo dia, 1 hora 3 vezes por semana. O único jeito que não deve ser feito é acordar sábado e ficar correndo 3 horas tudo no sábado, né? Porque para a saúde vale o que você faz sempre, contínuo, de forma contínua, mais do que aquilo que se faz muito pontualmente. Né? Então a gente consegue modular a saúde mental, a saúde física, a saúde social, se a gente procurar um estilo de vida que contemple isso. Né? Então, ter consciência sobre os alimentos. Eu ouvi hoje de manhã uma nutricionista falando, a gente tem que descascar mais do que desempacotar. Né? Sim. Então, os alimentos, né, verdadeiros, como você chamou. Verdadeiros, né? Então, tenta. Agora, a gente vai chegar também numa condição de, puxa, quem que tem condição de preparar, né, o seu jantar, ou, enfim, não precisa ficar sem churrasco, sem cerveja, mas o exagero ele tem que ser a exceção e não a regra. Né? Então, quando a exceção é a regra é que a pessoa encontre alguma consequência na sua saúde. Sim. E aí, finalizando a nossa conversa, a gente falou aqui, né, da questão cultural do homem relacionado à força, a não ser vulnerável, e aí ele acaba negligenciando a sua saúde por isso. Falamos das fases aqui também, de idade, qual cuidado nós temos que ter. Você já mencionou aí diversas dicas para que o homem cuide da sua saúde. Mas para a gente finalizar,
e ficar um recado bem, né, importante ali, quais são as dicas. Então, para que o homem inclua esse autocuidado que é ele, cuidar dele mesmo na rotina de vida dele. Hoje se fala bastante aí não é bem uma especialidade médica, mas é uma área de atuação que está crescendo, que é a medicina do estilo de vida, né? Então, isso vem crescendo e ela se pauta em alguns pilares. Então, a gente falou da nutrição aqui, então você tem que tentar prestar atenção no que você ingere. A questão de ter hábitos físicos, né? Atividade física regular. Você prestar atenção nas suas interações sociais, isso participa da construção de saúde. Higiene do sono é muito importante, você vê pessoas dormindo na exaustão e não tendo um planejamento para dormir. Então, nós estamos aí no dia 30 de novembro, mas tem pessoas que ainda estão com os pensamentos de lá atrás, porque não conseguem desligar desse contínuo. Então, há necessidade, sim, de uma higiene do sono e aí técnicas de relaxamento. Eu gosto bastante, me escapa o nome dela agora, é a psicóloga dos astronautas lá da NASA. Ela ficou muito em alta agora por conta da pandemia, que as pessoas viveram um isolamento, e ela acho que dá uma dica que acho que resume a nossa conversa. Ela está falando, então, do astronauta. Né? Então, ele está no espaço, num vácuo, dentro de uma lata pressurizada, né, que é a nave dele. Então, o que ela fala para fazer? Todos os dias você tem que levantar e fazer todo o trabalho que tem que ser feito. Senão a nave cai, né? Então, todos os dias você tem que acordar e trabalhar. Seja qual for o teu trabalho, seja qual for o que você entende como trabalho. Todos os dias você tem que ter uma atividade física. Todos os dias, seja ela aeróbica, de força, de relaxamento. E todos os dias você tem que ter um momento lúdico. Não importa qual dia você esteja passando, mas assim, um momento lúdico, ludicidade é fazer algo prazeroso. Um lazer. Um lazer. Então, todos os dias você trabalha, todos os dias você cuida de você, todos os dias você faz uma coisa lúdica. E todos os dias você tenta ter uma conexão espiritual. Não há necessidade de ter uma religião. Isso. A conexão espiritual é você entender a dimensão da própria humanidade, a condição da humanidade e como você interage com isso. Então, na gerontologia, se estudou, né, gerontologia é a ciência social que estuda o comportamento das pessoas idosas. Né? Então, a geriatria é a especialidade clínica. As civilizações que tinham uma relação mais ou menos como essa duraram mais. Então, de repente, se é bom para uma civilização, pode ser bom para um indivíduo. Talvez esse seja o resumo. Trabalhar tudo que tem que trabalhar, cuidar do corpo, cuidar da mente e cuidar da espiritualidade. Ótimo, muito bom. Eu creio que com essa conversa, assim, a gente conseguiu levar, né, essa necessidade do autocuidado do homem, pensar em si, cuidar da sua saúde de forma preventiva, né, até para poder viver mais os seus prazeres ali com a sua família, com seus amigos. Então é muito importante você, homem, ter essa percepção do seu cuidado com a sua saúde de forma preventiva para você ter uma vida, né, com qualidade. Muito obrigada, doutor, pela sua participação. Foi uma conversa muito consistente, assim, creio que a gente conseguiu passar a nossa mensagem. Muito obrigada a todos que participaram, que nos assistiram e até mais.